Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Cinema Penal. Pois é, então, no quadro Cinema Penal do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, nós vamos dar algumas dicas de cinema, de filmes que têm a ver com o direito penal, a criminologia, enfim, com a área das ciências criminais e por isso pode suscitar o interesse de você, estudante ou profissional do direito que é apaixonado pelo direito penal. Vamos lá? Então, no episódio de hoje do quadro Cinema Penal, nós vamos falar sobre o filme intitulado 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença, do ano de 1957, pessoal. Um filme norte-americano imperdível, bastante antigo, ainda filmado em preto e branco, e que trata justamente de um julgamento penal muito interessante, que eu vou narrar aqui só o comecinho para vocês entenderem qual é o mote do filme, né? Sobre o que vem a ser este filme. Ele é estrelado pelo ator Henry Fonda, pai da famosa Jane Fonda, né? Então, Henry Fonda, em que contexto aparece aí a personagem e como é o resumo desse filme, né? Bom, trata-se de um julgamento de um crime de homicídio, que acontece a partir, então, de um corpo de jurados, né? Selecionados são exatamente os 12 homens do título do filme, e entre eles o Henry Fonda, que vão julgar este homicídio. Mas o filme não trata de um julgamento propriamente dito, da sala do tribunal, nada disso. A primeira cena do filme 12 Homens e uma Sentença é justamente quando termina todo aquele processo de inquirição de testemunhas, de debates entre a promotoria e a defesa, e só naquele finalzinho aparece o juiz, que é a cena inicial do filme, né, que preside então esse tribunal do júri, dizendo que esses 12 homens, isso lá nos Estados Unidos, onde o conselho de sentença é formado realmente por 12 pessoas, né, tem a responsabilidade de julgar este homicídio que foi supostamente cometido por um filho de 18 anos contra o próprio pai, um menino latino-americano que é julgado e que se alega que teria matado o próprio pai, teria assassinado o próprio pai e consumado esse homicídio. Mas na cena inicial do filme, interessante, é que aparece apenas o juiz dizendo ao conselho de sentença, a esses 12 homens que dão título ao filme: vocês têm uma imensa responsabilidade, vocês não devem ter dúvida nenhuma, o julgamento deve ser feito por unanimidade, como acontece nos Estados Unidos, e só se os 12 estiverem de acordo com a condenação é que vocês vão ditar a sentença a favor da aplicação da pena de morte, né? Então, em muitos estados dos Estados Unidos, cada estado dos Estados Unidos tem um código penal diferente, mas muitos designam, né, assinalam aí que a pena de morte é a pena capital, a pena cabível nos casos de homicídio. Então, seria aplicada contra esse jovem de apenas 18 anos a sentença da cadeira elétrica. Então, ele diz que tem uma grande responsabilidade com o conselho de sentença, então começa o filme justamente no momento em que eles vão debater numa sala secreta a respeito da condenação ou absolvição deste acusado. É muito interessante, então, porque o filme todo transcorre dentro de uma única sala. A partir desse momento que o juiz diz que eles têm essa responsabilidade, eles vão para dentro daquela única sala, os 12 homens, e o jurado número 1, eles não têm os nomes revelados ao longo do filme, ok? O jurado número 1, que preside, por assim dizer, né, aquele corpo de jurados, ele diz que, claro, os 12 têm que estar de acordo, né, em absolver ou condenar o réu. É diferente do Brasil, em que nós temos apenas 7 jurados, até para evitar empate, mas pode se formar um conselho de sentença, pode formar o seu parecer por maioria, né, 4-3, 5-2. Nos Estados Unidos, ao contrário, são 12, né, um número par, mas os 12 têm que estar de acordo em condenar ou absolver. E havendo dúvidas, como o próprio juiz coloca no início do filme, eles devem absolver, já que se trata da vida de uma pessoa, né, que vai ser executada, sentenciada à pena de morte. Então tem que ser um julgamento por unanimidade, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. E aí o jurado número 1, quando começa então já dentro da sala, quando se passa a sala do conselho de sentença, em que eles estão reunidos de forma secreta e incomunicável, ele pergunta: qual o parecer de vocês? Vamos acabar logo com isso, o que vocês pensam? Esse menino, ele deve ser condenado ou deve ser inocentado, né? Ele deve ser absolvido ou ele realmente deve ser sentenciado à pena de morte? E aí cada um vai dizendo o que pensa, e 11 deles dizem que são favoráveis à condenação, que ele é culpado, guilty, né? Diz em inglês. E um jurado, o 8º jurado, né, que não tem seu nome revelado, são identificados apenas pelos números, que é justamente o Henry Fonda, diz não, inocente. E aí os demais perguntam assim: mas como assim? Todo mundo, né? 11 pessoas estão de acordo em que ele é culpado, né? Vejo as provas e tal. Por que você entende que ele é inocente? Ele diz: não, eu na verdade não sei se ele é inocente.
mas eu tenho dúvidas, como disse o juiz, eu tenho dúvidas de se ele é realmente culpado, e por isso eu não vou condenar. E como ele é o único que dissente dessa unanimidade, né, que impede que se forme a unanimidade, então ele sugere que eles debatam, que eles tomem ali toda a tarde para poder realmente chegar a um consenso, seja pela condenação ou absolvição, mas de uma maneira fundamentada com base nas provas que foram apresentadas ao longo do julgamento, que a gente não vê, né? Na verdade, eles é que trazem novamente ali no momento da discussão. E o interessante é que os demais jurados, cada um tem um perfil, né? E muitos querem simplesmente acabar com o assunto, né? Formar a maioria por 12, já que só falta um jurado a ser convencido. Um tem interesse num jogo de futebol que vai acontecer no final da tarde, outro acha que vai chover e que eles têm que sair logo, outro se preocupa com a esposa que está em casa. São todos homens também, né? Mostrando ali aquele machismo da sociedade da época, né? Só eles podiam julgar o futuro daquele réu. E Henry Fonda dissente, né? O oitavo jurado dissente, diz: nós devemos realmente debater e chegar a um consenso, seja pela condenação ou absolvição, mas sem dúvidas. O juiz nos diz que, havendo dúvidas, nós não podemos condenar, pessoal. Não é que eu acho que ele é inocente, é que eu tenho dúvidas, eu não tenho certeza que ele deva ser considerado culpado e executado, né? Então ele fala muito do fato dele ser um jovem e vão destrinchando aos poucos as provas. O interessante, justamente nesse debate acalorado que acontece entre todos esses jurados, é que há muito preconceito, né? Ideias preconcebidas. Há uma frase importante de Henry Fonda no sentido de que o preconceito esconde a verdade. Diz: o preconceito ele acaba escondendo a realidade das coisas, impede que a gente veja a verdade. E aí vão levantando algumas provas, como por exemplo provas ligadas ao tempo em que um trem passou no momento em que houve a facada, né, um punhal que é usado justamente para matar a vítima, e que teria impedido que se escutassem sons. No entanto, uma testemunha disse que escutou sons, uma outra testemunha que usava óculos, mas que durante a noite não os teria colocado, e que afirma que viu realmente o rapaz assassinar o próprio pai. É interessante como eles vão levantando provas, e a cada rodada eles vão perguntando: e agora vocês acham que ele é inocente ou ele é culpado? Ele é inocente ou ele é culpado? E cada vez mais jurados vão sendo convencidos com base em provas, né, não em paixões, mas em provas, da inocência deste réu. E aí vai aumentando o número de jurados, mas é importante lembrar do começo do filme, né? São 12 homens e eles devem decidir também por unanimidade a respeito dessa inocência, dessa absolvição. Tem que chegar a um consenso mesmo, não pode haver nenhuma pessoa dissidente e formação de julgamento por maioria. Deve ser realmente um julgamento por unanimidade, sem nenhum dissidente. E aí o filme vai caminhando para o final, conforme eles vão sendo convencidos ou não, né? Porque afinal de contas nem todo mundo se convence, e o final ele realmente é muito interessante. Acho que vocês vão gostar muito, não vou dar spoiler de como acaba, mas é super interessante como o filme termina e fica realmente nessa sala de julgamento, né? Durante todo o transcorrer desse filme, que vale muito a pena ver. O filme é de 1957, filmado em preto e branco, como eu disse, mas tem uma refilmagem com Jack Lemmon, que é um ator norte-americano muito famoso também, que fez o papel do Henry Fonda, então, do oitavo jurado, de 1997, então já colorido, né, um filme mais moderno, e também há quem diga que é até mais interessante, os diálogos são mais interessantes, mas o filme original de 1957 vocês não devem perder. 12 Homens e uma Sentença é a dica do nosso cinema penal de hoje. Espero que vocês tenham gostado e voltamos proximamente com mais vídeos no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!